A minha iniciativa no Instagram e nas redes sociais revela um pouco o que eu vivi. Porque, assim, quando eu me formei, eu me senti muito sozinha. E caminhando muito sozinha. E eu tinha muitas dificuldades de encontrar bons profissionais que pudessem me orientar. Então, quando eu comecei comecei a estudar sozinha, comecei a buscar os cursos. E quando eu vi essa possibilidade de eu poder ajudar outros profissionais na carreira, deixando a terapia, porque eu trabalho com um tipo de metodologia específica de tratamento, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das terapêuticas na psicologia que tem mais base científica. Então, eu tinha muita dificuldade de encontrar conteúdos assim disponíveis na internet na época, então eu ia nos livros, fazendo cursos. E aí, quando houve essa possibilidade aí de eu difundir isso aí, de divulgar, eu tive essa ideia. Por que não trazer esse conhecimento de forma mais acessível aos profissionais? Por que não espalhar essa terapêutica para que mais profissionais ofereçam aí um serviço de qualidade? Porque eu me preocupo muito com a classe dos profissionais que se formam hoje em psicologia. Porque a impressão que eu tenho é que muitos psicólogos eles não atuam com teorias baseadas em evidências, com teorias científicas. É mesmo? E mesmo com a graduação, você acha que isso é uma falha da mentalidade do psicólogo ou da graduação? O que você acha que está acontecendo? Olha, eu acho que isso vem até de uma questão cultural da nossa própria graduação aqui no Brasil e da visão da psicologia, né? A psicologia é uma área da saúde, mas ela é colocada na cadeira das humanas, né? É verdade, isso é uma queixa das pessoas recorrente, né? Exatamente. Então, assim, predomina nas universidades os ensinos de métodos de tratamento focado na psicodinâmica. A psicodinâmica são metodologias da psicanálise. Então, assim, não é que o que acontece? A psicanálise ela foi efetiva, ela foi importante no momento para o desenvolvimento da própria psicologia. Ela veio antes? Porque o que acontece? A psicanálise, o próprio Freud, na época, ela inaugurou o que nós hoje conhecemos de terapia. Essa estrutura de terapêutica, que até então... O setting terapêutico, então, é isso? Isso, exatamente. Só que, assim, a psicanálise ela não evoluiu. Como ela não tem uma preocupação com a ciência, como a terapia cognitivo-comportamental, que sempre tem muitos protocolos e isso facilitou muito a pesquisa. Então, nós temos uma metodologia que ela é eficaz de tratamento. A psicanálise ela não acompanhou essa evolução científica. Então, isso me preocupa porque muitos pacientes, muitas pessoas vão procurar psicólogos, vão fazer tratamentos e não procuram que método aquele psicólogo vai utilizar para tratar a depressão. A pessoa nem sabe que existem métodos, eu acho. A pessoa leiga, né? Exatamente. Ela vai no psicólogo. E aí, para tratar... E você falou especificamente de depressão. Continua. Exatamente, porque o que acontece? Às vezes você vai procurar um terapeuta um psicólogo que atende em outra abordagem qualquer. E aí você quer tratar uma depressão, um transtorno bipolar. E a depender da metodologia de trabalho, você pode até piorar o seu transtorno. Então isso é muito sério, porque eu recebo isso... Você já pegou paciente que piorou porque estava outra abordagem? Conta essa história pra gente. Sim, já aconteceu. Inclusive, pacientes com transtorno bipolar, com transtorno depressivo maior, que pegaram psicólogos que tornavam o setting terapêutico uma sala de bate-papo e, ao invés de usar métodos e técnicas para tratar eficientemente, fazia como se fosse um aconselhamento. Então, a psicologia fica muito equiparada a um aconselhamento. Entendi. E aí o que acontece? Às vezes o psicólogo ele acha que só acolher, só escutar é suficiente. E não é suficiente.
Você precisa usar as técnicas e intervenções para você conseguir diminuir os sintomas da depressão, para que a pessoa ela possa conseguir... porque o que acontece? Os transtornos psicológicos, eles não têm cura. Mas a gente ensina habilidade para que as pessoas elas possam aprender a viver com isso. E a gente consegue diminuir o sintoma, para que a pessoa ela conviva melhor. A minha mãe, há um tempo atrás, ela estava com uma terapeuta. Eu lembrei disso muito. Teve um dia que ela falou assim para mim, isso tem uns 20 anos. Ela falou assim, eu fui na doutora X, né, aqui em Brasília. E aí ela disse que é um dia que ela estava meio chateada. E aí ela deitou lá no divã que tinha lá. E ela começou a falar. E só falou. E a psicóloga, naquele dia, não deu uma palavra. Há 20 anos atrás, eu não julguei nem nada, né? Mas eu falei assim, cara, isso é meio esquisito, né? Porque se você fala sozinho no espelho é uma coisa. Agora você fala com alguém, com um terapeuta, ele tinha que te dar uma devolutiva até para você saber assim, cara, o que você tá pensando faz sentido? Esse ódio que você tá tendo, essa raiva, essa angústia, esse medo, não é isso? Então deveria ter uma devolutiva. Será que a terapeuta da minha mãe, não tem como você julgar, imagino, mas será que ela tava com uma outra abordagem, sem ser a terapia cognitivo-comportamental? Porque eu não sei se ela é psicanalista. Eu sei que ela era psicóloga formada, mas não sei se ela é psicanalista. Mas o fato só de você só ouvir, isso tem uma técnica que diz isso para você só ouvir, não falar nada? Bom, na verdade, o que acontece? A psicanálise ela trabalha com método de associação livre, em que a pessoa ela começa a falar livremente. Então, o paciente ele vai falar o que vier pela sua cabeça. É um método deles, para quando eles perceberem que coisas do inconsciente aparecerem, pontuarem ali algumas questões. Já na terapia cognitivo-comportamental, não. É diferente, a gente tem uma posição mais ativa, o terapeuta. É por isso que nós trabalhamos com empirismo colaborativo. Como seria isso? Por exemplo, eu, terapeuta, eu sou ativo no processo, você, paciente, também é ativo. Nós estamos numa parceria. Eu sempre digo para os meus pacientes assim, é como se nós tivéssemos uma cozinha e eu tenho todo o equipamento aqui, né? Eu tenho batedeira, eu tenho aqui um liquidificador, eu tenho todos os recursos para fazer aqui um bolo, uma torta, e o paciente ele vem com os ingredientes. Então, eu ofereço todo o equipamento, que é a questão técnica, e o paciente ele oferece os ingredientes, que é a experiência dele, o comprometimento dele com a terapia. Então, a gente faz uma aliança de parceria. Então, você, paciente, vem até mim com a sua experiência. Você vai vir com a sua experiência, vai contar a sua história. Porque o que eu só sei é sobre terapia cognitivo-comportamental e sobre técnicas de psicologia. E quem é doutor de si é você. Você sabe da sua história. Você conhece os seus pensamentos. E eu vou vir com técnicas e intervenções para te ajudar. Eu vou te ensinar as habilidades psicológicas que você precisa para você lidar com os conflitos da vida, para você lidar, talvez, com os seus problemas. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com um viés cognitivo. Ou seja, com o que você pensa, com as suas avaliações. Então, muitas das perturbações, muita causa do sofrimento advém da forma como nós avaliamos a nossa experiência.